E ele criou como se fosse essa cultura, né? Esse clima que é muito importante. E ele vinha, por exemplo, todo dia, às 7 da manhã, fazia a ronda no hospital com a cadernetinha, o diretor do lado e falando assim, tem que arrumar isso, tem que arrumar isso. E durante o dia ele chamava, porque ele cuidava daquele hospital e ele fazia questão de conhecer, de estar presente. E ele já tinha saído desse hospital há um tempo, acho que 2, 3 anos. E quando eu cheguei lá, a cultura continuava a mesma. E foi muito interessante para mim, porque eu vi, ele não era o fundador, mas ele trouxe grandes avanços. E você via, assim, o carinho que as pessoas tinham por ele e o respeito pelo trabalho que ele tinha feito nesse hospital e como é que isso contagiou, né? Realmente virou a cultura do lugar. E eu trouxe até alguns debates técnicos, né? Porque essa cultura, ela precisa ser nutrida. Você sabe o que é isso que esse médico era? Entendeu? Ele era um grande líder. E esse líder, todas as empresas precisam ter. Toda empresa de sucesso que você conhece, ele tem o líder e a sua referência. Mas esse líder, ele tem que liderar pessoas, não é fácil. Sim. Você tem que ser muito, como é que fala? Muito craque para fazer isso. Mas tem pessoas que o são. Na vida, tem pessoas que têm esse dom. Então, exemplo, você está falando que todos nós tínhamos na cabeça e aquele preconceito. Ixi, Maria, hospital público, não vou lá de jeito nenhum. Que lá como é que fala? Deve ser uma bagunça. Uma bagunça, sucateado, falta medicamento, profissional que não trabalha. Isso, e era uma realidade completamente diferente. Médico ganhando uma mixaria por mês, totalmente desmotivado. Não, aí você vê que tem um líder que dentro de um hospital público constrói. É de a gente ficar orgulhoso. Sim. Terminando a história do memorial, quando a gente sonhou de fazer o nosso lá, era exatamente para as pessoas que fossem na Patrus, igual você foi, mas vamos lá, que fossem fornecedores, bancos, montadora de veículo, empresa de venda de pneu, funcionários, futuros colaboradores, amigos, qualquer pessoa, é obrigado a passar lá. E dali, quando ele subia a escada para conversar ou comigo, ou a Marina, ou com o Marco Antônio, ele já sabia o que nós éramos, qual é a nossa origem. Aqui é lugar de empresa séria, a gente é honesto, não tem rolo. Aqui é lugar do que se trata, cumpre. É uma empresa que a palavra é garantia. E resumindo, por quê? Porque ele viu aquilo ali, ele entendeu o que a gente é. Marcelo. A razão foi essa, entendeu? Isso é incrível. Só para eu também trazer... E aí a gente foi ter uma discussão técnica sobre cultura. Porque a pessoa não estava mais lá. E existem alguns estudos que falam que existe uma onda, né? Assim, a pessoa passou, ela conseguiu consolidar essa cultura e essa cultura ela vai perdurar por mais alguns anos. Tem gente que fala que é até 10 anos. Só que ela precisa ser nutrida. A cultura, ela não pode, né, ser vinculada a uma única pessoa, ela precisa ser institucionalizada. E esse ponto que você comentou, né, do orgulho da história, mas de vocês manterem esses valores, né, esse clima, né, esse comportamento, porque quando a gente fala tecnicamente, cultura é um comportamento repetido em diferentes áreas, né? É aquilo que você vê de inerente, de natural, não é uma coisa forçada. E quando você deixa de nutrir, ou você não tem outras lideranças que vêm, né, na mesma posição de referência e que nutrem isso, né, que mostram, a gente fala walk the talk, né, faça aquilo que você fala. Então, a gente vê a cultura se enfraquecendo. E aí o que eu queria trazer de questionamento, além do memorial, acho que além de você ter mantido isso com seus irmãos, como é que você fazia isso para a empresa, né? Olha, muito bom. O que está acontecendo? Bom, a Patrus fez 50 anos, é uma empresa familiar. Eu nasci, com todo mundo dizia que de cada 10 empresas familiares, na segunda geração quebrava 5, na terceira geração quebrava 9, que nenhuma empresa sobreviveria.
Então, a gente sempre trabalhou com ajudas, né, da própria fundação. Eu estava vendo outro dia, nós fizemos já 10 planejamentos estratégicos nos nossos últimos 30 anos, desde 1994, quando eu comecei a sonhar lá no Sebrae, que é uma boa escola para quem está começando, né, a entender o que era um planejamento estratégico, o que eram os valores, a missão. Isso veio lá do Sebrae. E aí o seguinte, eu tenho 60 patrulhas, hoje é uma empresa 100% profissionalizada, é uma empresa que tem toda a sua diretoria embaixo de mim e do Marco Antônio. Eu sou o CEO da empresa, Marco Antônio é o VP, temos 5 diretores, já temos um conselho consultivo. E hoje o que eu penso? Como que eu vou perenizar a Patrus? Muito em cima do que você está falando. E essa perenização, ela precisa ser, né, que fala construída, e construída com um time. Então, a primeira coisa que eu acho a gente contrata diretores e contrata gerentes e pessoas. Sabe como é que eu faço? Eu abro lá o livrinho da Patrus lá de um presentation, ou pego o código de conduta ética, mostro para a pessoa que está vendo, tem 6 valores aqui. Vê se você comunga com isso aqui. Então, um deles, por exemplo, chama olho no olho. Estou fazendo isso com você aqui agora. Eu faço isso com os meus clientes, faço isso com os meus funcionários. A gente falar cara a cara é diferente. Eu estou vendo o seu do que a gente falar pelo computador. Por isso que eu não gosto muito de call, entendeu? É uma ferramenta fantástica que a pandemia trouxe, mas eu gosto muito do face-to-face, que é o que eu faço de melhor. Então, você seja sabedor que você precisa falar para as pessoas. Aí vem lá todos os valores. Os diretores precisam comprar a cultura. Se eles não comprarem, não há perenização com alma, que é o que eu sonho. A alma da Patrus, ela não pode morrer o dia que eu não estiver lá. E nem o meu irmão também. Eles têm que comprar essa cultura. Gente como maior valor. As pessoas são muito importantes para nós. Na Patrus, ela é uma empresa que tem coisas que não se faz nela e que eu fico horrorizado de ver. Por exemplo, ninguém é mandado embora na Patrus numa sexta-feira. Ainda mais se for de carnaval. Você imagina você demitir uma pessoa sexta-feira de carnaval? Outra, ninguém sai de férias na Patrus, quando chega vai ser demitido. O cara gastou o dinheiro dele lá, cheio de cartão de crédito, tá voltando de férias, pumba, perde o emprego. Não, você vai mandar, se a pessoa tem que sair, ou porque você está vivendo uma crise, faça antes. Então tem uma série de coisas, né, Marcelo? Assim, que a gente faz lá. Mas aí os diretores, todos que estão lá, têm a cultura hoje. E hoje os seus diretores não são da família? Não são. Nós fizemos um processo de seleção desses diretores e tal, estão lá, uns foram formados lá dentro, mas a gente tem 4 opções para a gente caminhar, para a gente perenizar, que é uma empresa profissional. Eu já estou no conselho, faço parte do conselho, eu e meu irmão, já temos 3 conselheiros externos. A sucessão familiar, vamos lá. Eu tenho um filho, Marco Antônio tem uma filha. Os filhos da Marina são muito pequenininhos. A minha filha não quis saber de transporte, não quis ir para lá. O filho do Marco Antônio está lá com a gente. A filha do Marco Antônio está trabalhando fora. Mas aí nós colocamos no nosso acordo de acionista algumas regras, que também não foi inventada por nós, não. A gente copiou aí de coisas boas que a gente viu, certo, né? Que deram certo. Entendeu? E aí colocou lá, para os filhos trabalhar, tem que falar inglês, tem que ter diploma, tem que fazer programa de trainee dentro da empresa, tem que trabalhar em uma empresa fora da Patrus. Não precisa ser do mesmo ramo, ter uma experiência externa. Tem que fazer um MBA fora, tem que estudar. Ô, gente, você não tem futuro se você não fizer 2 coisas. Põe na cabeça de vocês, estão me ouvindo aqui. Quer ter sucesso? Vai trabalhar e vai estudar. Não há sucesso sem isso. Trabalho.
Acorda às 6 horas da manhã e fica até às 8 horas lá. Aí qualquer negócio dá dinheiro, qualquer ramo, porque nada resiste ao trabalho. Seja correto, seja honesto, o que você tratar, cumpra.